Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Olá, boa tarde, bem-vindos às Tretas num café virtual. E para não ficar aqui sozinha a falar para a câmara e vocês não terem que estar a ouvir-me, vou chamar o Paulo e o Jacinto. Olá, boa tarde aos dois. O que não quer dizer boa tarde, o que não quer dizer que não fica a falar sozinha na mesma. Porque nós podemos ficar só aqui. Diretamente aqui Obrigado. dos estúdios situados Em Amadora City. na mina d'água. E então, como é que passaram o fim de semana? Passaram bem o fim de semana? Ou tiveram ali um problema digestivo no sábado? Sábado a coisa não correu nada bem. Sábado houve um problema sério. Como eu disse há pouco, quando estávamos aqui ainda a falar antes de começar, aquilo devia dar um ponto, é um empate triplo. Era um ponto para os alemães, um ponto para nós e um ponto para os golos da própria baliza. Devia-se criar mais um. Agora, como se diz na gíria, levámos um grande abaixo. Bem, eu diria, e então, Eu não diria melhor. Pronto. eu como sou um grande conhecedor desta temática, diria que, e começava por corrigir, embora faça parte tudo do mesmo aparelho, que o problema não foi tanto digestivo, mas foi mais intestinal. É porque Portugal joga todo borradinho. Alguém devia explicar à seleção portuguesa e ao treinador que nós somos os campeões em título e que não temos medo de ninguém. E depois dá o que der. Mas é para jogar. É isso. É para ir à luta. Se for para perder 10-0, perde-se 10-0, mas vai-se lá. O que aconteceu ali foi precisamente o contrário. Ai, que lá vem os alemães. Mas os alemães perderam a guerra de rabo ao ar, nós já sabemos. Consta. É um mito urbano. Portanto, eles estão lá, é só ir a eles. Por acaso isso podia ser um bom mote para motivar os jogadores. Falar em história, por acaso parece-me bem. Não, eu acho que... Eu muito sinceramente não achava que íamos conseguir ganhar, mas pelo menos empatar achei bem que sim. Mas... E o jogo começou bem, não é? Além dos alemães virem logo de início, os alemães mostraram logo ao que eu, não é? Começaram logo a carregar e normalmente é assim que acontece, seja nas seleções, seja até nos campeonatos nacionais, acontece que as equipas da casa, normalmente, quando têm os jogadores para tal, começam a carregar logo de início e aí fizemos bem a defender e assistir ali a fazer uma muralha aos ataques deles. E depois aquilo que nós somos bons, que é no contra-ataque fazer aquele golinho, e era a partir daí que podíamos ter mudado um bocadinho o chip do jogo. Isto agora cada um também, somos todos treinadores, não é? Eu também podia aqui, malta vem logo dizer que o que é certo é que há ali jogadores, olhando já no primeiro jogo a Hungria não tem muitos, pronto, futbolisticamente são limitados. Sim. Mas temos ali jogadores, são bons jogadores, são ótimos jogadores, mas que estão a passar uma fase de... Não, eu acho que tem a ver com... uma forma de final da época. Não, é aquela coisa que chegou ao final da época, a malta muitas vezes, com os treinos diários, os jogos semanais e aquilo tudo, e depois quando chega ao final da época, baixam de forma. Espera, mas só foi final da época para os jogadores portugueses, é que jogam nos mesmos clubes onde jogam os jogadores das outras seleções. E possivelmente nas outras. Eu, sinceramente, e para mim, nós somos a terceira seleção do grupo. Ou seja, a França vai ser muito difícil e pode acontecer, como aconteceu no Europeu em casa, mas a França, para mim, é a melhor seleção que está no Europeu. Os alemães têm uma seleção que, aliás,
A Alemanha fabricou uma seleção nova, né? Tem uma seleção ali de gente nova, que individualmente e depois no conjunto são melhores que os portugueses. Isso, desculpa lá, a gente tem que nos saber situar. É claro que eu acho que podemos ganhar a qualquer um deles. Pode-se ganhar a qualquer uma dessas equipas. Agora, se calhar em 10 jogos, ganhas 1 ou 2. Paulo, eu acho que o espírito da coisa e a nossa postura está logo muito clara, logo na forma como tu nem precisas ver o jogo, logo na forma como se começa a comentar o jogo. É que o jogo tinha começado para aí há 2 ou 3 minutos e eu já estava a ouvir os comentadores a fazerem contas de uma coisa, não sei o quê, de uns pontos positivos, dos pontos negativos, que eu nem percebi muito bem o que era aquilo, mas acho que é os golos marcados, os golos sofridos, essas coisas todas, para fazer contas, para ver, no pior dos cenários, como é que se vai passar. Não, o jogo ainda estava a começar, ainda se podia ganhar e ficar a coisa resolvida. O espírito pobrezinho, mão estendida, é transversal a toda a gente. Sim, mas eu estou a dizer que, para mim, essas duas seleções são no global, são melhores que a seleção nacional. Para mim. O que não impossibilita que Portugal entre no jogo, não com medo, nem a defender resultado nenhum, nem aquela coisinha de vamos jogar aqui para o empate, e depois, como já sucedeu anos e anos, era normal, chegava ali aos 80, a gente defendia até aos 80 minutos, os indivíduos aos 85 marcavam um golo, e depois estávamos 5 minutos nós em cima deles, ela a tentar chegar lá e não conseguia. Eu antes quero perder por 3, 4, o resultado que for, mas tentar ganhar o jogo e ir para cima deles e ir discutir o resultado, que eu acho que era assim que devia ser feito. Calhar a política do treinador é mais daquela do vamos aguentar. Sim, é mais de contenção, mas o Fernando Santos sempre foi mais de contenção, não é de agora. Exatamente. Nós vimos os jogos que tivemos aqui antes do Europeu, jogámos contra a Espanha, tivemos ali a defender o jogo todo e a Espanha no jogo de antes do Europeu fez o mesmo, deu-nos um baile de futebol, não marcaram. A Espanha também tem uma boa seleção. Para mim não anda ao nível nem da Alemanha nem da própria França. Em 2 jogos faz 2 empates, mas no entanto tem 80% de posse de bola, mas aquilo não dá em nada porque não marcam, não é? Sim, porque isso tem a ver, isso tem a ver com o estilo de jogo dos espanhóis. Exato. Que sempre foi esse, não é? O que é que me interessa a mim? Eu antes quero ter 30% de posse de bola e marcar 2 golos e ganhar o jogo. Correto. Olhem, vamos ver se isto depois quarta-feira melhora, mas eu acho que nós vamos passar como um dos melhores terceiros. Porque, mas claro, eu acho que faz muito a motivação e a entrada em jogo e a agressividade que no sábado não existiu, fez com que nós perdêssemos da forma que perdemos. Mas vamos ver o que é que acontece na quarta-feira. E depois há situações. Portugal não pressionava quem tinha a bola. A gente estava aqui a ver o jogo. É falta de agressividade. O meio campo deixava passar toda a gente que queria, que apetecia. As laterais a mesma coisa. Portanto, os alemães, houve uma altura que disse, bem, isto está 4, eles vão continuar assim, isto vai acabar com um resultado, se calhar histórico, não sei. Porque cada vez que a bola saía das laterais para o meio da baliza, ai meu Deus, o que é que vai acontecer agora, não é? Olhem, vocês viram o jogo na área metropolitana de Lisboa ou infringiram a lei? Não, vi o jogo da televisão. E essa televisão estava onde, Sr. Jacinto? Em cima do móvel. Pronto. É isso que a gente queria saber, em cima do móvel. E o móvel pertencia a uma casa que se situa onde? Dentro da área metropolitana de Lisboa. Olha, eu vi na área metropolitana de Lisboa. E digo já, no fim de semana, até consegui andar na autoestrada na área metropolitana de Lisboa. É mais ou menos, é natural. Mas qual seria o problema se o jogo não tivesse sido visto na área metropolitana de Lisboa? A única coisa que se devia fazer para cumprir a regra é antes das 3h30.
Mas olha que quem não, antes das 3h30, eu vi na RTP uma reportagem que fizeram no domingo, junto ao terminal de autocarros na Estação do Oriente, que são os autocarros que vão para fora, para outros municípios fora da área metropolitana de Lisboa e da própria ECP, que vai para o Porto, não é? Para várias cidades. Era tranquilo, podia ir tranquilamente, ninguém estava a fiscalizar. Não, mas isto. Mas turismo e em turismo. Não, era E malta não é que tinha só- estado cá a trabalhar, que ia para casa. Pá, não é só isso, é movimentações. completamente tranquilo e vamos lá ver e recordemos do Ricardo Araújo Pereira e do boneco que ele fez com o atual Presidente da República. É proibido? É, mas pode-se fazer? Pode. Não se pode é ser apanhado. Pronto. Portanto, está tudo bem. Acho que nós prestamos muita atenção às medidas lançadas pelo governo. Mais atenção do que se calhar quem fiscaliza devia ter atenção. Mas pronto. Aliás, eu, assim de repente, eu nem sabia que a Alemanha pertencia à área metropolitana de Lisboa. É que eu virar da esquina. Pronto, porque eu não sei, o Primeiro-Ministro estava a ver o jogo, portanto aquilo deve fazer parte da área metropolitana de Lisboa. Não, mas, E como não consta que tenha ido na sexta-feira antes das 3h30, Era o que o Paulo ia dizer. Acho que o Paulo ia chamar a atenção para isso. está respondido. mas eu depois das 3h30 não podia ir para o aeroporto apanhar um voo. Podia? Acho que podia. Pode. Acho- O aeroporto é dentro da área metropolitana de Lisboa. Exatamente. Agora, quando estiver a passar lá em cima, a sair fora da. Vão lá pará-lo. Exatamente. Ela tirou os gajos fora. Olha, o senhor mora onde? Eu, na mina. Rua, sai. Rua. Vocês acham que as medidas vão agravar ou não? Os números continuam a ser altos e a maior parte das infecções é em Lisboa e Val do Tejo, com a incidência da variante Delta, mais transmissível. Acham que isto vai levar a mais algum tipo de medidas ou não? Na área metropolitana de Eu, por Lisboa, acaso, eu só há uma coisa que eu gostava mais de que alguém... 60%, não é? Diz, Paulo? Diz, assim, diz. Eu só gostava que me explicasse uma coisa, que é porque é que é a variante Delta. Porque nós tivemos a variante inglesa, a variante da África do Sul, a variante de Manaus e agora é a Delta. Olha, pergunta bem, mas eu posso simplificar. É a variante que supostamente vem da Índia, Pois eu a sei. indiana. Eu só Mas não não sei. consigo perceber é a dualidade de critérios. Sim, não sei. Também não sei, mas foi curioso que também ouvi um especialista falar sobre isso, porque a Mas questão existe uma outra que também. Esta é a Delta, existe a Alfa. E a eu Beta. acho. E a Charlie. A Alfa tem a ver, penso, com a Inglaterra. Exatamente. E os números mudaram, não sei por que razão, mas mudaram e na comunicação social começou a ser utilizado esse termo mais técnico. Não sei porquê. Mas questionaram um especialista porque é que estes casos estavam mais na região de Lisboa e Val do Tejo, com este tipo de variante, e a resposta foi que existe nesta zona uma grande comunidade proveniente desses países. Haverá aqui ou não esta relação? Não, Helena, eu acho que esse especialista é uma besta. A questão não está em haver uma comunidade indiana, porque as estirpes desta doença não atacam por raças, vamos chamar assim, que é para falar o mesmo tipo de linguagem estúpida desse animal. Eu até podia... O problema está Sim. na mobilidade. Porque nós Sim. até podíamos ter um país de 10 milhões de indianos, se não entrasse cá ninguém de fora que trouxesse a variante, não havia variante indiana. E se calhar a resposta, porque é que lhe começaram a chamar variante Delta, se calhar está aí. É para não começarmos a cair em xenofobias parvas, como a desses alegados especialistas.
Eu não sei se será propriamente isso, mas não quero de entrar aqui nesse campo porque senão é complicado. Mas só dizer que foi o especialista João Paulo Gomes, investigador do Instituto Ricardo Jorge, que foi em declarações em direto à RTP. Sim, mas eu continuo, está bem, ok, certo. Mas e a pergunta continua no ar e não sei se alguém perguntou, porque lá está estas coisas, que ouve-se aquilo que se diz, não se faz as perguntas certas, e depois? Então o facto de haver cá uma grande comunidade de indianos significa que a variante tenha que estar cá? Pois isso não Curiosamente, nós também temos uma grande comunidade brasileira em Portugal e as variantes brasileiras não chegaram cá com a mesma força. Exatamente. Mas não, ninguém lhe fez essa pergunta. É tal coisa. Não, foi apenas questionado. Pois, diz os desesperados que se quer e nunca há contraditório. Mas ele diz também que é expectável que esta taxa se alastre depois para o resto do país. Lá está, porque tem que ver com este nível de transmissão que é muito, muito superior à variante inglesa. Portanto, vocês acham que isto não vai ficar tudo igual? Que não vai haver mais medidas restritivas? Eu acho que vai ser complicado. Vai ser complicado irem atrás. Ou seja, começarem a fechar novamente as coisas. A restauração e todo o resto do comércio, porque aqui vamos lá ver, onde a restrição destas que podem decretar é a nível de comércio, não é? Estas situações, porque vou voltar a pôr o teletrabalho, mas aí eu penso, há pessoas que ainda estão em teletrabalho, sendo poucas. Hoje em dia já um grupo ficou muito, muito menor, não é? Há menos gente no teletrabalho. Aqui acaba sempre por ser atingir este grupo de comércio, das empresas de espetáculos, de espetáculos, e eu vejo que isto já está tão esmifradinho neste momento. Não é? As pessoas já faziam ideia que o verão ia ser aqui iam ter aqui alguma salvação a nível de verão no comércio, na restauração principalmente. E agora já viram com estas coisas, pronto, ok, isto ficou aqui um bocado estagnado, mas mesmo assim dá para ir. Nós estamos quase a entrar em julho, não estando em um tempo famoso, no entanto, em restauração junto às praias, e eu passei por elas, e normalmente nos outros anos, tivesse o tempo ou não, então, o dia está de sol, não está aqueles calores que se calhar noutros anos estão, mas a restauração estava cheia, não é? As esplanadas estavam cheias e os restaurantes também. O que é certo é que eles estão assim. Pronto. Pois, eu acho que isto está assim um bocado intermitente, agora, não é? Vejo muito difícil já irem isto ir muito para trás. Não é? Com todos os cuidados que há, porque vais a um restaurante ou entras num café, há pessoas que ficam, eu vi hoje pessoas paradas e as pessoas fazem isso, param à porta, só depois da pessoa lá dentro dizer, entra. É que as pessoas entram, ou deixam sair uma e entram a seguir. Já nem é preciso estar a dizer às pessoas como é que devem acho que há uma maior. As pessoas fazem isso. Todas as lojas têm álcool gel, seja na parede, seja em cima de uma mesa, seja no balcão, seja onde quer que seja, para as pessoas desinfetarem as mãos. Toda a gente, mais ou menos, tirando um caso excepcional ao outro, vês toda a gente de máscara. Portanto, sim, nesse aspecto sim. Há aqui uma maior disciplina. Vamos lá ver, tem que ser se calhar controlado e ter uma maior fiscalização noutras situações. Porque não é aqui. Eu estive a almoçar num restaurante que tinha separação entre mesas em acrílico. Todas, seja para o corredor onde passavam os empregados, seja para as mesas da frente, seja para as trás, estavas fechado. Todas as mesas estavam assim, todas. Tinha o mesmo número de mesas que tem normalmente, só que no meio estava tudo dividido com acrílicos. Portanto, há toda uma série de situações para proteger
as pessoas e os empregados sempre de máscara e isto. Portanto, eu vejo que é muito difícil e neste momento, vamos lá ver, é aquilo que falámos aqui há dias, que se os mortos têm sido 2, 3, 6, no maior dos casos, temos que ver principalmente o número de pessoas que é internadas em urgências, porque o número de casos a subir, Sim. isso vai ser... Sim, foi aquilo que já falámos. Veremos se o critério se mantém e realmente se há aqui algum tipo de restrição na circulação, apenas e só. Paulo. Não. O Jacinto Não. Eu queria só, antes de terminarmos e antes do Paulo ir ali à curiosidade dele, fazer aqui uma pequena chamada de atenção em relação ao nosso estimado ministro e ao seu ministério, Eduardo Cabrita, que na sexta-feira passada o carro onde ele viajava de Porto Alegre para Lisboa atropelou mortalmente um trabalhador da Brisa. Aliás, ele apareceu como sendo da Brisa, mas eu acho que a concessionária dele não é Brisa, mas pronto, um trabalhador que estava a fazer trabalhos de manutenção na A6 e que até aí, enfim, são situações que acontecem, há acidentes que acontecem. O ponto onde eu quero ir é o comunicado que mais tarde é lançado pelo Ministério da Administração Interna a dizer que o trabalhador atravessou a estrada e as obras não estavam sinalizadas. Eu acho que é bom que se chame a atenção do Ministério, mas na pessoa do Ministro, que o Ministério da Administração Interna não tem versões oficiais. O Ministério da Administração Interna, neste momento, o condutor e o Ministro são os suspeitos de um homicídio, quanto mais não seja por negligência. O relatório, se as obras não estavam sinalizadas, se o trabalhador teve um comportamento indevido e atravessou a autoestrada sem os devidos cuidados, competem às autoridades competentes, que é as policiais e as judiciais. O ministro Eduardo Cabrita só tem que meter a viola no saco e esperar pacatamente, lamentando a morte de uma pessoa. Olhem, eu dou-me a ideia que isso ainda vai ser um caso que vai dar água pela barba. Não, é que probabilidade, pelo que estas versões oficiais a saírem do Ministério não tarda muito, ainda vão ser os herdeiros do defunto que vão ter que pagar o arranjo do BM do Ministro. Bem, esperemos que não chegue a tanto. Paulo, Olha, vamos passar, sim. Vamos então terminar uma curiosidade aqui do europeu. Estamos em tempo de europeu. Então ficamos aqui com mais uma curiosidade. Depois de ter no último programa então dado aqui que a Alemanha e a Espanha são os únicos que têm mais troféus, têm 3 cada um. Fica a curiosidade que a única seleção que conseguiu um bicampeonato em 2008 e 2012 é aqui a nossa vizinha Espanha. É a única seleção que tem um bicampeonato. Muito bem, pronto. Voltamos a ver quarta-feira. Tenham um bom almoço e não façam muitos disparates. Não. Até quarta. Até quarta. Usem máscara. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.